Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Hoje nós vamos conferir mais uma história sobrenatural. Alguns garotos brincavam em uma rua. Ao lado tinha um velho casarão e um grande mistério envolvia toda essa história. É o que você vai conhecer a partir de agora. Meu nome é Fernando Braz Vasconcelos. Hoje sou um homem idoso, aposentado e sou casado com minha esposa Isabela desde o ano de 1980. Juntos temos 5 filhos, 9 netos e 2 lindas bisnetas. São verdadeiras princesas, mas a história que vou lhes apresentar não diz respeito aos dias atuais. Precisamos voltar no tempo, mergulhar no passado, para que vocês saibam que o mal está em todos os lugares e tenta nos seduzir de maneira sucinta e inesperada, usando os mais variados artifícios, nos enganando e muitas vezes se transformando aparentemente em anjos de luz. Aqueles eram tempos bem diferentes dos dias atuais. Brincávamos na rua, nossas amizades eram verdadeiras. Tanto que até hoje, depois de quase 50 anos, ainda conservo as amizades. Mantenho contato com algumas das pessoas que cresceram e estudaram comigo. A sociedade tinha um padrão bem diferente do que é de hoje. Os pais trabalhavam para prover a família, enquanto as mães se ocupavam cuidar da casa e dos filhos. Televisão era uma coisa recente e apenas pessoas da classe alta tinham em suas casas, que não era o meu caso. Por isso, a rua prioritariamente era o nosso local de brincadeiras, de nos reunir e conversar. No ano de 1969, eu tinha 12 anos de idade, estava entrando na adolescência e tinha uma vida de liberdade e até mesmo de certa inocência da época. A minha família morava na região de Pirituba, em São Paulo. E ao final da nossa rua existia um casarão bem antigo que não tinha moradores. Porém, ele não era totalmente abandonado, pois geralmente no início de cada mês, um casal que morava em uma rua pouco mais abaixo da nossa aparecia no casarão para fazer a limpeza da parte interna da casa. E esporadicamente eles contratavam alguns homens que moravam nas imediações para realizar os trabalhos mais pesados. Nesse caso, a limpeza de um belo jardim florido que ficava na área externa. Esse casarão ficava dentro de uma área que devia ser do tamanho de uns 4 campos de futebol. No terreno daquele casarão existia, além de um grande jardim que se localizava na parte da frente, um bosque nos fundos da casa. Apesar de ser um local muito bonito, nós mantínhamos uma certa distância da casa. Nem mesmo brincar lá em frente a gente gostava. Depois havia um temor e nenhum de nós atrevia a saltar o muro para passar por dentro do terreno do casarão. Todos na rua falavam que o local era assombrado. E eu e todos os meus amigos acreditavam que essa era uma verdade absoluta, mesmo nunca tendo presenciado nada de sobrenatural no local. Mas todos estranhavam o fato de que uma casa linda daquela não ter moradores e ninguém saber quem eram os donos. Naquela rua moravam muitas famílias e todos se conheciam. Posso afirmar que todos eram amigos. A nossa vida era bem tranquila e, por que não se dizer, pacata. Até que certo dia, no período da tarde, estávamos brincando na rua, como sempre fazíamos, e vimos um caminhão de mudança parado em frente a uma casa que estava fechada. Ela ficava na mesma quadra que a minha. Como toda criança é curiosa, eu e meus amigos corremos para ver quem estava chegando. Ficamos ao lado do caminhão, enquanto alguns homens descarregavam a mobília.
Então, de repente, meu coração disparou. Eu vi dentro da casa uma menina que aparentava ser da mesma idade que a gente. Era muito linda, parecia uma princesa. Seu nome era Isabela. Após os homens terminarem de colocar os móveis dentro da casa, a menina saiu para a rua e junto com ela estava outra garota que aparentava ser um pouco mais nova. Era sua irmã, a Gabriela. Começamos a conversar no mesmo dia. Elas se enturmaram e já faziam parte do nosso grupo de amigos, mesmo que o seu Antônio, o pai delas, não gostasse muito dessa ideia. Ele não gosta muito de saber que as suas filhas ficavam na rua brincando com os meninos. Porém, Dona Sônia, a mãe das meninas, não via nada demais e nem se importava. Na verdade, a casa das garotas se tornou o nosso local de encontro, até mesmo porque era a única que tinha televisão. Nós ficamos maravilhados em frente à tela. Pouco tempo depois que elas mudaram para a nossa rua, entre o final da tarde e o início da noite, nós estávamos sentados conversando na calçada, em frente à casa das meninas. Gabriela, a mais nova, olhou para o final da rua onde ficava o casarão e quis saber por que nós não brincávamos e nem mesmo nos aproximávamos daquele lugar. Quando ela questionou isso, engolimos seco. Por isso, é um tema quase que proibido entre nós, uma espécie de tabu. Falamos que nossos pais não deixavam e também porque tínhamos medo de entrar naquele lugar que tinha fama de ser assombrado. Ela deu risada e nos instigou a entrar e conhecer aquele lugar que, apesar de sombrio, era uma construção imponente. Gabriela começou a falar que não acreditava em fantasmas e disse que isso era coisa de gente besta e covarde. Ao falar essas palavras, ela mexeu com o nosso brio e, mesmo sabendo que estávamos desobedecendo aos nossos pais, resolvemos sair e explorar o casarão do final da rua. A essa altura, Gabriela já tinha tudo planejado e, quando concordamos em fazer a aventura, ela entrou em sua casa e voltou rapidamente trazendo 2 antenas. Não teve jeito. Meu irmão Pedro, meu amigo Careca, Janice, Luísa, Gabriela, Isabel, demos o primeiro passo para aquela que depois seria a maior e mais espetacular aventura das nossas vidas. Começamos a caminhar em direção ao final da rua e nos aproximamos do casarão através das grades de ferro do imenso portão. Olhamos para a parte de dentro. Percebemos que não seria nada fácil entrar, pois a casa parecia uma fortaleza. De repente, Gabriela falou que ouviu uma voz vindo do jardim que lembrava a voz de uma garota. Mas nós não conseguimos ver ninguém. Além disso, a Gabriela disse ter visto uma criatura bem grande que lembrava um cachorro entrando no bosque. Sinceramente, não acreditei no que ela falou. Estava escuro e por isso concluí que ela inventou isso para nos assustar. Ela repetia que alguma coisa morava na casa. Mas o que será o segredo daquele casarão imenso? Por que os meninos tinham medo daquele lugar? Todas essas perguntas você vai ficar sabendo no próximo vídeo. Te aguardo por lá. Um forte abraço e até a nossa próxima aventura.